Boa noite, pessoal. Hoje é dia 5 de março de 2024. Meu nome é Carla e a gente vai realizar o estudo do Satsang, onde o Saulo realizou o tema intento, poder contido em cada expressão da ação. Esse Satsang foi realizado no dia 10 de junho de 2021. Bom, é um tema muito profundo e muito complexo. E, ao mesmo tempo, é muito simples, é interessante. Porque é simples a partir do momento que a gente entende, né? Então, quando a gente entender, ou melhor, para a gente entender, aí a gente precisa passar por esse estudo, né? Bom, o Saulo começa no estudo, na verdade, a gente está no estudo. Saulo começa no satsang, pronunciando um mantra indiano de nome Asatoma. Satoma, se quiserem pela pronúncia. Eu sou devota de Sai Baba e nas nossas reuniões semanais, periódicas, a gente sempre entoa esse mantra, né? Saulo trouxe uma tradução, né, que são tantas, né? Vamos traduzir do sânscrito, vem vários termos que podem não ser exatamente os mesmos, mas que trazem o mesmo entendimento. Então, na organização Sai Baba que eu acompanho, que eu sou devota, a tradução é: Senhor, do irreal, conduz-nos ao real, das trevas à luz e da morte à imortalidade. Muito similar, as palavras muito similares e o conteúdo totalmente igual. Ah, e aí, quando a gente começa a falar sobre intento e esse mantra, essa toma, é muito interessante porque assim, deixa eu até falar a minha metodologia, gente. Eu fiz um estudo aqui num caderno, vou trazer alguns tópicos e a partir desses tópicos eu vou discorrer um pouco para que a gente possa, para que eu não me perca aqui, tá? Eu sou pisciana, com certeza, mas eu tenho um pouquinho de virginiana. Às vezes eu preciso ter algum entendimento, eu preciso seguir algum entendimento. Então, ah, quando, quando a gente vai tratar desse mantra, do entendimento desse mantra, a gente vai entender que, no intento, o que se quer apresentar, nossa, está apresentando, está aparecendo um monte de coisa aqui para mim, para confirmar o idioma de inglês, para salvar. Nossa, o que está acontecendo aí? Não estou entendendo. Gente, eu não estou fazendo nada aqui. Pronto. Bom, gente, me desconcentrou, mas bora voltar para a nave de volta. O que o Saulo fala sobre a questão do assatomar e o intento é utilizarmos esse entendimento de que nós estamos buscando sair das trevas para a luz. A gente está buscando não viver mais o irreal para viver o real. E, finalmente, que possamos ser conduzidos da morte à imortalidade. O que a gente
fala nisso, na verdade, o que que o Saulo fala nisso. E a gente tem um intento, isso. Qual que é o intento? Que nós possamos mudar para algo melhor, para que nós possamos ser melhor, agir melhor. E, e que isso seja uma prática de fato em nossas vidas. Tanto é que ele sugere, ou pelo menos ele pergunta se alguém está realizando Sankalpa, se estão realizando de fato, que essa é uma grande oportunidade, que Sankalpa em sânscrito significa propósito, né? Então, que se possa utilizar, se possa colocar propósito no que se está até pedindo, né? Muitas vezes a gente tem uma frase que fala: cuidado com o que você pede, pode se realizar, né? Então, é importante a gente pedir, desejar, agir com o intento, com a preocupação, e sobre o que fala mesmo, com o poder que está contido em cada expressão dessa ação que a gente está fazendo. Que ação? A ação para que a gente possa alcançar a mudança que a gente deseja, a ação que a gente possa alcançar a transformação que a gente espera na gente. Tem uma outra frase que fala assim: você não pode esperar um resultado diferente se você está agindo da mesma forma. Então, você tem que agir de uma forma diferente. E essa forma diferente é que vai definir, ou melhor, a forma como você está agindo é que vai definir o seu intento. Então, vamos lá, vamos pegar algumas frases que o Saulo traz. Na verdade, assim, a nossa intenção aqui nesse estudo é ajudar nesse entendimento, no contexto, para que a gente possa facilitar a compreensão e, principalmente, ter o entendimento para aplicar nas nossas vidas. Afinal de contas, para que que existe o estudo? Para que que existe o que a gente busca entender? A gente tem que aplicar. Se a gente não puder aplicar o estudo, ele é inócuo, é vazio, e a gente está perdendo tempo, né? Então, às vezes, se a gente tem, digamos, pouco estudo ou até pouca exposição a algum conteúdo, isso não é ruim, mas que a gente, tudo que a gente aprenda, que a gente consiga colocar em prática em nossas vidas, a gente está dando um passo muito importante. Ainda mais nessa era, principalmente de inteligência artificial, né, Alexandre? Que a coisa está assim tão absurdamente exposta para todo mundo, a informação está totalmente disponível. O que que a gente vai conseguir aplicar? A gente tem muita coisa para aplicar e às vezes são até entendimentos que podem ser concorrentes uns aos outros, de acordo com o propósito e a intenção da pessoa. Mas se a gente, quando é exposto a um entendimento, a um conhecimento, a gente consegue colocar em prática, a gente já está realizando o que há de melhor em relação à nossa própria retidão, agir com correção, com retidão em relação às nossas intenções de ter o conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento não serve para nada, sendo redundante, mas só para trazer a ênfase. O Saulo fala sobre dar o mesmo direcionamento entre a intenção e a ação. O meu entendimento nisso, nessa frase, que eu acho que é muito importante, fala sobre
você trazer uma mudança na sua transformação pessoal com a, a vontade genuína e verdadeira na sua própria ação. Porque você vai tomar uma ação. Inclusive, tem um momento que o Saulo traz como exemplo, quando batem no carro da pessoa, a pessoa sai esbaforida, brigando com a pessoa que bateu no carro, fala que isso não é problema, a pessoa está irritada. A maior preocupação é a pessoa entender o porquê que a deixou irritada. Se foi a batida no carro, show, é isso aí. Mas às vezes a pessoa está tão cheia e carregada de problemas que é simplesmente mais um problema que surge para que possa trazer a preocupação e a irritação na pessoa. Então, nesse caso, a ação que ela vai tomar é uma ação impensada, é uma ação que não vai ter um intento de fato. Pelo menos é isso que eu entendi, sabe? Ah, é, seguindo no estudo, Saulo fala uma frase que é muito importante, me tocou bastante. Ele fala: o mestre interior, aquele que aparece quando o discípulo está pronto, não é o de fora. Ah, muitas vezes a gente busca fora, na maioria das vezes a gente busca fora a explicação, o conselho, o entendimento. E a gente mal percebe que se a gente buscar entender o porquê que as coisas acontecem com a gente, porquê que nós tomamos certas ações sem se permitir estar influenciada por questões violentas ou que tragam irritabilidade, buscando um pouco mais a equanimidade na sua ação e no seu entendimento, a gente consegue perceber que a gente consegue as respostas dentro da gente mesmo. Quando a gente permite que aquela vozinha interna fique tagarelando na nossa mente, a gente não tem condição de ter nenhum entendimento mais limpo sobre qual ação que a gente precisa tomar. Então, o que eu fui percebendo ao longo do estudo é que o Saulo trouxe exemplos, Saulo trouxe entendimentos mais variados, mas sempre focando na necessidade de que a gente tem que perceber o porquê, a razão da forma que estamos expressando cada ação. Não é fazer por fazer, não é agir por agir. Se nós realizarmos uma ação que aparentemente é impensada para outras pessoas, mas a gente pensou exatamente no que era para fazer, pode até ser uma ação negativa, como o próprio Saulo fala no intento também. Naquele momento, tinha que acontecer aquela ação negativa, porque era necessário passar por aquela experiência. Mas o importante que a gente tem que ter no entendimento é que a gente estava perfeitamente consciente qual era o nosso intento. E eu falo a palavra intento e não a nossa intenção,
porque no satsang o Saulo mostra sobre a questão da junção das palavras, né? Intento e ação. E a intenção vai ser essa junção dessas duas palavras. E se a gente não percebe o porquê que nós estamos realizando a ação, a gente simplesmente está agindo por um impulso e sem ter a possibilidade de sairmos daquele real para que a gente possa ir para o real de fato, que é o que acontece. Voltando um pouquinho para o mantra, só para a gente ter um pouquinho, para eu me explicar um pouco mais. Quando a gente entoa um mantra, a gente faz um pedido, a gente tem uma intenção. O mantra existe para que a gente possa trabalhar a nossa mente, o nosso espírito. Começou a chover forte aqui, gente, então vamos torcer aí para que a luz ajude. Então, continue sendo feita a luz. Bom, então, no mantra, se a gente realiza o mantra como Sankalpa, né, nosso propósito, o que eu preciso? Esse mantra vai me ajudar, vai me mostrar o caminho. Então, a gente tem um caminho, o início do caminho bem direcionado. Alexandre, deixa eu só dar uma avançada aqui, que aí eu abro para a gente conversar, porque eu sei que tem muito a se conversar e principalmente a contribuir, tenho certeza. Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. O Saulo fala também nesse estudo, nesse satsang, é interessante. Quando se busca retirar os véus de que se acredita ser a nossa verdade, percebemos ter sido uma construção mentirosa que cai por terra, que desaba simplesmente em função da manifestação profunda. Por que isso? Porque quando a gente está nesse entendimento de que a gente está saindo do irreal para o real, a gente acha que a gente tem um entendimento sobre determinado assunto. Quando a gente se trabalha, quando a gente sai daquele. Quando a gente se movimenta da ação que a gente acha que a gente entende, para que a gente possa buscar, buscar entender cada vez mais no que a gente está fazendo, a gente se entender também, a gente entender como a gente é, a gente entender o nosso, a gente se conhecer, a gente tem condição de perceber que, a partir do momento que nós estamos buscando um entendimento melhor, a gente percebe que alguns entendimentos que a gente tinha eram errôneos. Mas a gente não pode simplesmente se culpar por uma situação dessa, porque a gente, naquele momento anterior, a gente tinha um entendimento. A partir do momento que a gente busca melhorar o nosso entendimento para sair do nosso irreal e chegar no real de fato, a gente percebe que era uma grande mentira. Mas, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente agradece, dá um tchauzinho porque é irreal e segue a nossa vida, de preferência no mais real possível. Saindo das trevas também. Nas trevas a gente entende que o que são as trevas? As trevas são tão somente
que a gente não percebe, não tem luz, não, o que a gente não olha, o que a gente não entende. E por vezes a gente não olha porque a gente até não tem coragem de olhar. E aí a gente chega numa outra frase também, que se fala que sofrer é mais fácil do que mudar. Para se tornar feliz é preciso ter coragem. Coragem para mudar. Essa frase é do Bert Hellinger, que trabalhou, que foi ele quem fez a constelação familiar, constelação sistêmica. É difícil, né, gente, a gente querer mudar. A gente muitas vezes, melhor, não é querer mudar, a gente quer. Difícil é a gente agir. Porque, por vezes, para a gente mudar, a gente tem que sair de situações que, inclusive, o Saulo não quis falar sobre crenças, né? Porque, falando que crenças são questões que já se entende como negativas, mas algo que você acredita que seja o certo e que você quer fazer de uma forma diferente, ou melhor, você quer um resultado diferente, mas você não quer agir de uma forma diferente. Então, nesse momento, a gente sofre muito, dói, até que acontece no nosso entendimento algo que nos força a, a enxergar, a ver de fato. E aí, quando a gente enxerga assim, a transformação acontece. Ah, o Saulo também fala muito sobre termos que ir ao fundo do nosso ser e perceber e conhecer que o que está nas trevas é o que nos impede de tomar a nossa decisão. Parar de se enxergar nas trevas, transformar essa atividade em pura luz e também em puro mel. De que forma? Que a gente tem que fazer esse exercício, gente. A gente tem que ir, sim, lá no nosso profundo ser, ter aquele entendimento que a gente sempre quis guardar, escondidinho ali, ninguém olha, principalmente eu. Mas se a gente não olhar, gente, não vai ter como mudar, não vai ter como agir. A gente tem que trazer para fora, a gente tem que revolver para que possa aparecer e até a gente, às vezes, acha que não existe ou acha que superou. Mas a partir do momento que a gente revolve, a partir do momento que a gente vai buscando, como o Saulo também coloca no satsang, a gente vai de flor em flor, buscando o mel de cada uma delas. E o que são essas flores? São as fontes para a gente buscar o entendimento, buscar o conhecimento. E aí, cada uma delas vai trazer um néctar diferente que vai nos ajudar a transformar tudo no mel, no doce mel, que a nossa vida e a nossa existência precisam. Pede muito. Chega um momento, né, gente, que a gente percebe que a gente precisa. E é nesse momento, eu acredito, né, é nesse momento que a gente se move. É nesse momento que a gente tem a vontade mesmo de fazer diferente e ter um resultado diferente. É nesse momento que a gente decide que vai com sofrimento mesmo. E a gente vai fazer e a gente vai conseguir. Importante. Outra frase de Senhor Saulo: não existe liberdade para quem não quer uma real mudança. A questão da liberdade também passa, também o entendimento também é na questão da gente saber o que nós queremos para a nossa vida e o que nós queremos da nossa vida.
Para que a gente possa saber, a gente tem que ter o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Não adianta a gente querer algo que outra pessoa faz. Isso pode ser liberdade para uma pessoa, mas para a gente não. Mas o que a gente entende por liberdade? É a gente tem que buscar. Não adianta a gente mascarar a nossa verdade. Não adianta a gente esconder que a gente acha que não precisa ser trabalhado. E olha que eu falo isso para mim tantas vezes. Eu escondo tanto. Nossa, como eu escondo. Isso foi um parênteses. Parênteses. Bom, gente, o Saulo fala também. Ah, não, eu não vou falar isso aqui não, porque eu não vou saber explicar. Não, mas depois eu vou pedir para o Saulo explicar um pouquinho melhor sobre a questão do campo toroidal, né, Saulo? Fala sobre a peraí, que quando a gente ah, age no eixo ai, gente, não vou saber explicar isso, Saulo, depois você explica campo toroidal. Eu tentei, mas não consegui. Ah, so- ah, o entendimento desse satsang, para mim, foi muito claro na questão de buscar limpar na gente tudo que a gente entende que nos atrapalha, para que com o nosso, digamos, com os nossos entendimentos livres de influências sujas, sejam elas quais forem, a gente consegue, de fato, perceber que como a gente pode agir de forma legítima em relação ao nosso intento. Tudo isso que houve de vários conceitos que o Saulo trouxe, que ele, inclusive, vários deles, disse que poderia se tratar mais 10 horas, mais 3 horas, mais várias horas, com toda certeza. Mas o que me marcou bastante foi o entendimento, a frase que ele colocou no final, que eu já estou sendo um pouco redundante, mas eu vou finalizar aqui na minha explanação. Ele coloca a expressão que o intento, para que haja intento, a gente precisa conhecermos a nós mesmos, para entendermos em nós o poder contido em toda a expressão da ação. Essa é a base, todo esse entendimento, para que a gente não saia agindo de uma forma assoberbada ou sem o nosso próprio propósito. Então, esse intento vai ser o grande poder que a gente vai ter para que a gente possa agir em, em acordo com o que a gente tinha de intenção, de fato, na nossa ação, e não dissociar. Pelo contrário, o objetivo é unir intento com a ação, para que a nossa intenção seja alinhada e legítima.
E eu agradeço. Eu sei que eu falei um pouquinho, eu agradeço essa oportunidade de realizar esse estudo e fico muito feliz já, desde já, com todas as contribuições que podem vir a surgir, e eu tenho certeza que elas virão, e a gente pode começar até com o Alexandre. Bom, primeiro eu queria te agradecer porque sua explanação foi um próprio exercício de olhar para o seu sorriso, né? Olhar para o seu intento por trás da sua ação, né? Como você, pelo menos para mim aqui, durante a explanação, foi exatamente nesse sentido. Para mim, não está importando muito a ação em si, não está importando muito as palavras que você está trazendo, mas está importando para mim a intenção que você está colocando, o esforço que você colocou para analisar, para estudar, para estar aqui nesse momento, para estar expondo para a gente, para estar enfrentando seu medo, entendeu? Então, isso para mim tem mais valor, né? E eu acho que está totalmente alinhado com o propósito do satsang, né? E aí um exemplo, assim, na medida em que você trouxe também, que eu fui lembrando das falas, né, do satsang em si, assim, o meu entendimento, ele é totalmente desvinculado da ação em si, né? Não sei, e me veio várias memórias, por exemplo, de eu trabalhando aqui na horta, sabe? Eu estou batendo a enxada. Eu já bati a mesma enxada de 10 formas diferentes, com frustração, com expectativa, com pureza, com raiva, com várias formas. A ação foi a mesma, bater a enxada. Então, assim, pouco importa a ação em si, mas a partir do momento que eu começo a conseguir prestar atenção no que é que está provocando aquela batida daquela enxada. Então, esse que é o exercício que eu tenho para mim, né? Não importa a minha ação, importa a intenção, né? O intento que está por trás dessa ação. E aí, se vai estar alinhado ou não, não importa também. Se eu estiver preocupado, se eu estiver só atento à minha intenção, eu quero crer que as minhas ações elas vão estar aos poucos cada vez mais alinhadas com o intento cada vez mais puro, né? Porque o intento ainda está lá com a raiva, ainda tá com a frustração, com a expectativa sendo criada com cada situação, né? E não é para eu brigar com isso também. Se eu estou batendo com raiva, tudo bem, deixa eu bater com raiva e perceber que eu estou batendo com raiva. Eu estou atento ao meu intento, né? Então, dessa frase final, que eu não decorei, mas que você leu aí, que também marcou para mim, é isso, é esse foco no que está por trás da ação, né? E a ação não é o foco em si, né? E eu não preciso me preocupar com ela, eu não preciso pensar nessa ação. Ela virá como uma consequência de eu ir trabalhando esse meu intento, purificando esse meu intento. Como? Não sei, mas eu hoje estou tentando, pelo menos, estar mais atento cada vez que eu tenho uma ação, para que eu esteja atento ao intento meu por trás dessa ação. Então, esse é meu exercício hoje, e não sei onde vai me levar, mas é o exercício atual. É isso. Muito, muito obrigado pelo seu intento em estar aqui hoje conosco. Ah, que bom, que bom. É interessante, é um ponto de vista. A gente só tem que lembrar também que, entendi o que você falou sobre a questão de bater a enxada. Você vai bater ela de várias, da mesma, melhor, você vai bater de várias formas, mas você vai bater a enxada. Mas você tendo um intento diferenciado, você vai ter um resultado diferenciado também.
De repente, você bater com muita força, você vai ter uma dor no braço, você vai ter alguma coisa assim, né? A gente tem só que observar. Mas é isso aí, a gente tem que observar também essa questão da ação. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela sua contribuição. Né, você está com o microfone aberto aí, você quer falar? Então, vou falar rapidamente aqui. Em primeiro lugar, parabenizar você, Carla, pela exposição brilhante relativa ao que o Saulo realmente queria dizer, no final das contas, aquela falação toda dele lá. Ela traduziu tudo para a gente. Mas olha só, é importante saber que é preciso que haja consciência sobre o fluxo, a direção, o eixo que o Saulo cita também, né? Tem que haver um alinhamento total entre intento e ação. A intenção tem que ser pura, tem que ser direta, ou seja, a fonte tem que ser pura também. Na medida em que você alimenta a sua fonte com pureza, com aspiração, com uma série de positividades, de ações meritórias, falas meritórias, atitudes meritórias, comportamentos meritórios, né? Cultivo de atitudes caritativas, né? De auxílio, de compaixão, de misericórdia, de tolerância, de diálogo, de auxílio, de ajuda. Na medida em que a pessoa vai criando esse tipo de energia e fazendo com que ela se multiplique, que é uma energia amorosa, baseada no amor, ela ativa seu próprio coração nesse processo. E é o coração que entra, perdão, nessa equação com uma variável definitiva, porque é ele que vai alimentar de amor, da energia mais poderosa do universo, que compõe, que é a estrutura, que é o amor. É esse nosso coração, não somente uma bomba mecânica, mas um complexo eletromagnético que fabrica energia, que sublima energia, que projeta energia, que ancora energia, que lida com energia e que a estoca também. E é preciso estocar energia amorosa no coração para quê, gente? Para que a gente consiga também um nível de transformação definitivo, que nos permita fazer o que se convencionou chamar de milagre, inclusive, né? Acho que a Carla nos trouxe, através do seu estudo, uma série de vieses, uma série de óticas, né, muito generosas em relação à fala do Saulo. O Saulo tem uma fala que toca em diversos assuntos ao mesmo tempo. Ele usa, digamos assim, um amplo espectro de raciocínio, de nexo causal, né, para justificar, para explicar, para basicamente ir mais a fundo, né, no assunto que ele está tratando. E, por vezes, isso exige, geralmente, uma presença maior, uma atenção maior nas palavras dele, no jeito com que ele fala, na entonação das palavras, no sentido e significado literal e profundo dessas mesmas palavras. Então, não é uma empreitada tão fácil assim traduzir a fala de determinadas pessoas, principalmente quando essas pessoas têm basicamente uma correlação energética direta com o que a gente chama de alta espiritualidade, como é o caso do nosso tutor Saulo. Agradeço a Carla pelo seu incrível esforço. Então, né, acho que as considerações e ponderações dela serão objeto de futuro estudo. Que bom que isso aqui está sendo gravado, porque vai com certeza ser consultado no futuro para que se saiba, afinal de contas, o que o Saulo quis dizer, né, com aquela conversa toda, né, que durou lá 55 minutos e tal e coisa, bababá, né? Afinal de contas, a pergunta que não quer calar, Carla, é a seguinte: você ouviu em tom acelerado em 2 vezes ou não? Confessa pra gente. É sério? É para responder isso mesmo? E se eu te disser que eu assisti mais de uma vez e não foi em velocidade acelerada, foi na velocidade normal?
Acredito, acredito. A Carla é muito Caxias, gente. Ela é extremamente Caxias, né? Eu acredito, com certeza. Eu me dei ao trabalho uma vez, porque eu estava com pressa de ver uma exposição do Saulo acelerada. Para mim valeu a pena, foi muito legal, né? Tem gente que não gosta que gosta de. É que o Saulo tem umas pausas dramáticas, né? Em algumas exposições dele, né? Falei, bom, eu entendo o drama, eu entendo a energia que está ali contida, né? Mas eu quero o significado, então vamos acelerar um pouquinho. E para mim é legal, para mim é uma experiência bacana, né? Mas para uma vivência intensa, total e profunda nas palavras de Saulo, é preciso, é claro, acompanhar no tom normal, né, em que elas são pronunciadas. Tá? Gente, encerro aqui minha tagarelice de sempre, né, agradecendo de novo a Carla, a paciência lá do Saulo, né, a paciência de todos aqui, né, e basicamente desejando a todos uma ótima noite, uma ótima semana aí, tá? E que a gente possa voltar a visitar o satsang do Saulo e trocar ideias como hoje, né? O que é uma ocasião tão edificante e prolífica, que ela se multiplique, que ela se intensifique, né? Porque precisamos disso também. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, namastê. É, gostaria de saber também se alguém mais gostaria de anunciar, falar alguma coisa. A Dava, de repente, está ali com as mãos assim, tô doida para falar alguma coisa. Fala um pouquinho aqui. O, o intento é. Eu nunca tinha percebido isso, né? O intento atrás das nossas ações, né? Isso foi uma coisa que Saulo trouxe isso, né? Me trouxe isso, né? Qual o intento que tem atrás das minhas ações, né? E comecei a perceber. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para dentro, né? Eu levo tudo para dentro, né? E um aprendizado. Isso. E muitas vezes eu percebo que a gente tem certas ações e não percebe o nosso intento por detrás daquelas ações, né? E às vezes a gente espera um resultado e vem outro, porque o intento era diferente. Teve uma ação, mas o seu intento na realidade era outro. Então, lógico que você não ia ter aquela, não ia receber aquilo, né? Porque na realidade o que vale é o seu intento em cima, né? Então, e hoje percebo que muitas vezes eu tive ações sem saber do meu intento, né? Como uma das vezes que quando eu fui para como voluntária mesmo para Barreiras, eu fui com o coração aberto no intento de servir. E lá foi maravilhoso. Só fui perceber isso, o resultado de todo esse meio tempo das minhas ações, bem depois. Quer dizer, foi no dia a dia, mas quando a gente sai dali que a gente começa a perceber o que se passou naquilo tudo, né? Então, aí você percebe, começa a entender as coisas, né? E esses dias mesmo fui fazer uma prova, né? Estava fazendo um curso tecnológico, né? E nas últimas provas eu falei assim, eu não estava conseguindo, era no horário de trabalho, não tinha conseguido estudar direito. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso passar. Eu falei assim, aí eu parei e pensei, assim, qual é o meu intento que tem de trás disso? Senão eu tenho um intento, eu tenho o porquê eu quero. Eu preciso passar essa prova, porque essa prova vai me fazer eu ter um salário melhor, porque eu quero me aposentar, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho o meu intento por detrás disso. Então, eu vou conseguir, eu quero, eu estudei, eu vou. E fui lá e fiz e passei, e, com tanta certeza, porque eu sabia a importância do meu intento que tinha aquilo ali. Era uma coisa boa, melhor para aquilo, entendeu? E estou dando uns exemplos assim, né, dos intentos que a gente tem, né? E um intento também que eu tive uma vez, é isso que a gente está falando, que às vezes a gente nem percebe das nossas ações. Eu faço minhas orações, eu peço para as pessoas, né? E, e eu estava na minha casa abrindo massa de pizza, né? Sabe, né? Minha massa de pizza. E o
o pai dos meus netos veio aqui entregar, falar com eles, despedir deles, que ele ia embarcar. E eu automaticamente parei, ah, meu Deus, pedi a Deus que ele tivesse um bom embarque, né? E sempre peço nas orações por ele. E naquele momento, eu parei, assim, estava abrindo a massa, eu parei assim, você está pedindo, por que você está pedindo para ele? Qual, sabe, qual o seu intento por detrás disso? Você assim, gosta tanto dele assim? Tem tanto amor por ele assim? Qual o seu intento por detrás? Aquilo foi assim. Aí eu falei assim, não, o meu verdadeiro intento não é que eu gosto dele, eu amo, não, mas o meu intento, ali foi tão real para mim, o meu intento, porque se acontecer alguma coisa com ele, os meus netos vão sofrer. Então, o meu intento era esse, na realidade, é para que meus netos não sofram. Então, foi muito franco para mim, foi muito sincero aquilo para mim, entendeu? E está tudo bem, não está errado, entendeu? Eu continuo fazendo minhas orações, peço, mas eu sei por quê, eu não estou me escondendo, pessoa boazinha, porque eu gosto, não. Tem, eu tento, é esse, foi assim, eu fui verdadeira comigo, entendeu? Então, na realidade, é isso, é você ser verdadeira com você. Por isso que você falou da verdade, né? De olhar para dentro de si, né? Que você falou, lá dentro do seu coração. Porque eu posso mentir para você, posso mentir para outro, outros podem, se eu falar isso numa história, eu rezo, estou falando, a pessoa vai achar que eu só estou boazinha, mas não é isso. Eu posso enganar todos, fingir, mas a mim mesmo jamais. Então, na realidade, é você olhar para dentro de você, dentro do seu coração e ver qual é o seu intento real dentro daquilo ali. Por que você está querendo tanto isso? O que tem por detrás disso, dessa sua ação, né? E a gente não percebe isso. E que se a gente parar um minutinho e perceber, vai ser assim, vai ser muito mais fácil, não é nem fácil, mas a gente vai ter mais determinação, a gente vai alcançar mais as coisas, entendeu? Quando a gente sabe realmente aquilo que a gente quer. Na realidade, a gente se torna verdadeiramente verdadeiro para a gente. E é isso. Namastê, foi muito bom isso. Namastê, Madava. Puxa, que legal. É exatamente isso. Essa finalização foi a cerejinha aí. E é interessante por aí mesmo. Tem ainda uma frase aqui que eu estava lembrando aqui, que o Saulo coloca, ele fala assim, não agir por impulso, e sim entendendo a razão da ação. Então, mesmo que a gente faça algo que possa parecer até aos olhos de outras pessoas, até aos nossos mesmos, não ser assim muito bom, mas se a gente está agindo de forma legítima em relação ao nosso intento, a gente está sendo verdadeiro conosco. Eu tive uma oportunidade, eu tive uma situação que aconteceu comigo nesse final de semana, e que eu poderia até me sentir um pouco culpada por não ter conseguido fazer de uma forma diferente. Foi uma possibilidade de ajuda a uma pessoa, né? Em outro momento, em outra circunstância, eu teria ajudado. Mas eu percebi que o que a pessoa estava querendo de mim era impor, era me oprimir e me forçar a tomar uma determinada ação para ajudá-la. Então eu percebi, puxa, eu faria isso, eu ajudaria de bom grado, ajudaria mesmo, mas eu não vou ajudar. Eu não estou sentindo nem verdade no pedido dessa pessoa. Eu não estou sentindo, eu não estou sentindo que essa pessoa de fato está me fazendo um pedido sincero. Ela está me impondo. Então, eu não vou fazer, não é porque eu sou turrona ou porque eu sou teimosa. Não, é porque eu percebi que não tem também verdade nesse pedido, nesse intento dele.
E o que eu fiz foi, foi verdadeiro. Eu percebi que o que estava me sendo, o que estava vindo para mim era uma energia de imposição. E que se eu tomasse qualquer ação em relação, seja para ajudar essa pessoa, eu estaria sendo, estaria agindo meio que por impulso. Me dá, é quase um roubo, né? Quase um assalto. Eu iria oferecer algo para uma pessoa sem a minha real vontade de oferecer. Então, eu saí dessa situação, depois que tudo aconteceu, bem, eu saí me sentindo verdadeira, eu agi conforme a minha real intenção, meu intento era de ajudar. Porém, as circunstâncias não se mostraram legítimas para a ajuda, então eu não ajudei. Naquele momento, não era, não era, não era, não era verdadeiro. O que eu fizer, qualquer coisa que eu fizesse seria pressionado, seria imposto. E o não agir por impulso é o que a gente tem que buscar entender. O que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com a certeza do que a gente está pensando e tensionando e entendendo. Então, acho que nessa situação eu tive esse entendimento e acho que cai bem no entendimento desse nosso tema aqui. Mais uma vez, obrigada, Madava, obrigada, Alexandre, também, por se pronunciar. Obrigada, Enéas, também. Queria saber se tem mais alguém. A Nanda está escondidinha aí. Cristina, Luciana, Rosângela. E aí, meninas? Gostariam de falar alguma coisa a respeito? Antes de passar para o Saulo? Calma, gente, fica na fila, não precisa todo mundo falar de uma vez. Bom, a gente está aí com 55 minutos de estudo. E ninguém quer falar, eu passo a palavra para o Saulo. Isso, Cristina, tem muito a refletir mesmo. Muito, muito mesmo. Aproveita essa oportunidade. É importante mesmo. Paulo, No gostaria de caso, falar? só adicionar uma coisa que eu carrego para mim também, dentro dessa sua fala, de responder, né, em vez de reagir. E que a reação acaba sendo essa coisa meio automática, né, esse ação-reação instintiva, né? Mas na minha formação muito racional, né, inicialmente eu interpretava esse responder como uma análise, né? Então, deixa eu analisar racionalmente aquela situação para fazer um julgamento e aí tomar uma decisão correta, né? Então, esse era o meu responder, a primeira vez que eu ouvi isso e comecei a interpretar, né? Mas já dentro do contexto aqui do estudo, eu já, né, já venho interpretando que tem mais relação com acontecer a situação, eu me conectar com o intento, né? Com o que eu estou sentindo daquela situação, que pode envolver isso também, né? A intenção do outro, o ambiente, mas principalmente o que eu estou sentindo, né? E qual que é o meu, e como que eu vou responder àquela situação a partir do meu sentimento, né? E aí, se a minha resposta vai ser A, B ou C, também não importa, né? Alinhado com o que eu falei antes, né? Porque aí eu acho que eu já caio na situação de estar julgando, e aí eu vou
de acordo com a atitude que eu tomar, se eu fizer isso, aí é certo. Se eu fizer aquilo, aí não está alinhado, aí está errado, aí está certo. Meu exercício é de me desvincular do que eu fiz no final das contas, importa menos. Importa mais a intenção que estava por trás daquela ação que eu fiz. No seu exemplo aí, se ajudou, se não ajudou, importa menos. Mas você se conectou com o intento, o seu intento, e você tomou uma atitude, né? Enfim, né? Acho que é isso. Mas muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, sempre vou agradecer. Tem uma mãozinha levantada ali do Enéas. Fala aí, Enéas. Então, acho extremamente importante ressaltar que precisamos de uma fonte extremamente positiva que guie toda a extensão da ação. A intenção começa lá atrás no intento, mas esse intento tem que ser nobre, virtuoso, positivo. Tem que haver a boa intenção, para além, digamos assim, do lugar comum, do dizer popular, né? Da boa intenção, etc., né? De boas intenções o inferno está cheio e variantes, né? Desse tipo de dito popular. Para além desse tipo de lugar comum, portanto, é preciso buscar a aspiração a sermos melhores, né? Como disse a Carla na sua brilhante exposição sobre o satsang do sal, é preciso buscar virtudes, é preciso buscar entendimento de que nossos corações podem ser grandes usinas de energias amorosas, de energias transformadoras, né? É preciso obter o entendimento da roda que roda dentro da roda, né? As estruturas dentadas de uma em outra, basicamente fornecendo energia cinética para que eventos futuros aconteçam, né? E por aí vai. Não quero soar hermético aqui ou coisa parecida, mas a mera intelectualização ou visualização da ideia do eixo, né, já beneficia por demais aí a manifestação da ação. Ou seja, a visão de que você tem um eixo, como dizia o Saulo, na vertical, reto, né? Vive a vida reta, né? Vive segundo o eixo reto, verticalizado de ascensão, em que existe o alinhamento entre sentimento, palavra, fala e ação. Na manifestação do processo como um todo, né, o resultado acaba sendo efetivamente aquilo que se esperava, que se projetava, porque lá atrás, né, a gente já estava trabalhando assim, porque lá atrás o intento era positivo, a semente era benfazeja. É preciso, portanto, querer ser da luz, querer ser do bem, propagar a energia do bem, propagar a energia do perdão, da caridade, da justiça, da benevolência, do amor, da caridade. Falei demais, né, para variar. O Saulo está doido para falar ali, mas ele está dizendo que a egrégora não está deixando ele falar. O que houve, Saulo? Está tudo bem aí? Não vai falar mesmo, né? Mais uma vez, obrigada, Enéas. Eu que agradeço. Tá? É importante saber que o sentimento, portanto, sentimento positivo, de preferência uma virtude, um sentimento nobre, precisa estar na origem de todo o processo da intenção da ação. Eu só queria ressaltar esse importante aspecto ou nuance. Um grande abraço a todos. Namastê. Namastê. Paulo não vai falar, então. Está já abençoando. Então, queridos, agradeço pela participação de todos. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Já não estou mais tão quente, já estou mais tranquila. Vocês me ajudaram a seguir com, a, com o estudo e nos vemos numa próxima oportunidade. Beijos a todos.